Ano 150 a.C., 30.000 lusitanos foram traídos por Galba e grande parte da nobreza lusitana está morta ou escravizada, por isso, aparentemente a Hispânia Ulterior se encontra em paz. Por sua vez, a Hispânia Citerior se encontra em uma paz mais consolidada, pois foi alcançada através de um tratado bilateral entre Roma e a totalidade das tribos celtíberas. Para adicionar um contexto antes de continuar, é preciso mencionar que no ano 149 a.C. começa a Terceira Guerra Púnica, o que obrigou os romanos a desviar recursos de toda a República para Cartago, para finalizar de uma vez por todas com este rival. No território lusitano há um mal-estar crescente devido à traição e à ignomínia a que foram submetidos, e um pastor de nome Viriato começa a reunir soldados para realizar incursões cada vez mais audaciosas em território romano. O tempo passa e o nome de Viriato começa a ressoar em cada tribo, em cada casa, em cada canto da Lusitânia. Transpõe fronteiras e começa a ser conhecido pelos betões e carpetanos. Todos sabem que há um pastor que reúne tropas para enfrentar o invasor. As incursões começam a incomodar os romanos, que começam a mobilizar recursos para a Hispania Ulterior, com a intenção de caçar quem eles denominavam como um simples bandido, mas um bandido que estava cada vez mais forte. No ano 147 a.C., Viriato foi aclamado líder de todas as tribos lusitanas e iniciou uma guerra contra Roma. Porém, era uma guerra diferente para Roma. Viriato iniciou uma guerra de guerrilhas. Nada a ver com os grupos armados solitários com os quais Galba enfrentou nas campanhas de 3 e 4 anos atrás. A estratégia de Viriato era simples e eficaz. Os lusitanos, novamente aliados aos betões, atacavam dia e noite os romanos, hostilizando-os e sangrando-os aos poucos. Ao mesmo tempo, quando Viriato via a possibilidade de infligir uma derrota importante aos romanos, reunia rapidamente seus homens e ocorria uma batalha campal usual. Mas essa estratégia iremos descobrindo ao longo da vida de Viriato. Por enquanto, a guerra entre Roma e os lusitanos foi declarada, dando início à conhecida Guerra Lusitana. Viriato invadiu a Turdetânia, que é este território aqui, no comando de 10.000 homens. Mas logo a situação se complicou. Ele foi cercado perto de Urso, atual Osuna, pelas tropas do pretor Caio Betílio. Viriato ordenou aos seus homens formar uma frente de batalha. Mas tão logo as legiões iniciaram o avanço, o líder ordenou a dispersão do exército, indicando-lhes onde e quando deveriam se reagrupar. Para cobrir a retirada, Viriato ficou com 1.000 homens hostilizando os romanos e permitindo que o perseguissem. Finalmente, Viriato chegou a um desfiladeiro do rio Guadiaro, onde seu exército havia preparado uma emboscada. Os romanos, vendo que podiam capturar Viriato, lançaram-se em sua direção e caíram na armadilha, morrendo cerca de 4.000 legionários. Os papéis se inverteram e agora eram os romanos que fugiam do exército íbero que os perseguia sem descanso até que ocorreu uma batalha nas proximidades de Tríbula, na atual região da Serra de Ronda. Neste conflito, os romanos perderam completamente seu exército, morrendo o próprio Caio Betílio. Assim como alguns anos atrás, a Hispânia Ulterior ficou sem defesa e aberta a qualquer saque ou ataque que os lusitanos decidissem realizar. A liderança de Viriato havia sido reforçada. No ano seguinte, em 146 a.C., foram nomeados pretores Caio Plautio e Cláudio Unimano, das províncias Ulterior e Citerior, respectivamente. Ambos os pretores sabiam que deveriam se unir para poder enfrentar Viriato e seu exército, pois caso contrário corriam o risco de a rebelião crescer de forma descontrolada. Os lusitanos dominavam agora a totalidade da Espanha Ulterior e parte da Citerior. Aqui vou fazer uma pequena nota para que se veja a magnitude do que aconteceu. A República Romana tinha muito apreço pelos estandartes das legiões, pois estes eram um símbolo de poder, e perdê-los fazia seus inimigos verem que Roma não era invencível. Sempre que um inimigo roubava um estandarte romano, geralmente não sobrevivia muito tempo, pois os romanos investiam grandes quantidades de dinheiro, homens e tempo para recuperá-lo. Não importava o custo quando se tratava de um estandarte. Sabendo disso, devo dizer que este pode ter sido um dos pontos de virada na guerra, pois agora Viriato teria muita dificuldade para conseguir um acordo de paz duradouro e garantido com a República Romana. Talvez essa também não fosse sua intenção, e ele simplesmente pretendia guerrear com Roma e vencer cada vez que enviasse um exército para invadir a Lusitânia. Nunca saberemos ao certo, mas se realmente essa era sua intenção, na minha opinião, estava condenada ao fracasso.
De fato, voltando à história da península, é neste ano que termina a Terceira Guerra Púnica, que resulta na completa destruição de Cartago pelas mãos de Públio Cornélio Escipião Emiliano, neto de Escipião, o africano, o que deixa os romanos livres para enviar todos os recursos necessários à península, com o objetivo de submeter novamente as tribos ibéricas. A estratégia estava correta, a ideia era boa, mas o tempo estava contra ele, e Caio Plautío, ao ver como a coalizão rebelde devastava sua província a um ritmo acelerado, decidiu tentar deter o solo a Viriato e partiu com seus homens ao seu encontro. Não se sabe onde a batalha ocorreu, apenas que durou muito pouco e que os romanos sofreram uma derrota. Caio Plautío recuou para algum ponto ao sul de Toledo e Talavera, onde tentou preparar uma defesa e ganhar tempo para que Cláudio Unimano pudesse resgatá-lo. Mas Viriato não desperdiçou tempo e avançou para a sua posição, saqueando tudo em seu caminho. Enfrentou Plauto e seus homens, os derrotou e destruiu completamente seu exército. Sabendo que Cláudio Unimano logo chegaria para enfrentá-lo, Viriato decidiu continuar devastando a província e tomou Segóbriga, uma cidade já desaparecida, mas cuja localização é conhecida, pois atualmente possui um importante sítio arqueológico. Depois de saquear o enclave, ele soube que o exército da Hispânia Citerior, sob o comando de Cláudio Limano, estava por perto. Então ele reuniu seus homens e decidiu se retirar aos poucos, a fim de ganhar tempo para que seus homens descansassem e novos soldados se juntassem à sua causa. A vantagem dos rebeldes era o tempo e o conhecimento do terreno. Se conseguissem realizar ataques rápidos, os romanos não poderiam se defender de forma ordenada, então Viriato estava sempre destacando tropas para hostilizar os romanos. Dessa forma, chegou nas proximidades de Ourique, ao sul de Portugal, onde finalmente decidiu combater os romanos após tê-los desgastado durante todo o percurso e reduzido seu moral e vontade de lutar. Viriato enfrentou as tropas de Cláudio Unimano, esmagando-as, roubando seus estandartes e mostrando-os de forma triunfal por todas as aldeias por onde passava, humilhando a República. No ano 145 a.C., Roma percebeu que Viriato não era mais um mero agitador, era um importante líder inimigo que poderia expulsar a República da Península. É por isso que foi dado o status de consulares a ambas as províncias, de modo que ambas eram governadas pelo mesmo cônsul. O cônsul escolhido para liderar a guerra foi Quinto Fábio Máximo Emiliano, que desembarcou na península comandando 15.000 legionários e 2.000 cavaleiros, aos quais se juntaram as legiões destacadas na Hispania. Fábio Máximo estabeleceu sua base de operações em Orsona, atual Osuna, ameaçando cortar os suprimentos para Viriato. Por isso, o líder lusitano decidiu se retirar da Citerior e tentar manter a Hispania ulterior. Viriato ainda não havia sido derrotado, e seu nome ressoava cada vez mais forte em mais e mais partes da península, especialmente em um território bastante belicoso com Roma, Celtiberia e, em uma de suas cidades mais importantes, Numância. O resto do ano passou sem nenhum incidente notável. No ano 144 a.C., Fábio Máximo conseguiu ser escolhido procônsul das províncias de Hispania, e desta vez decidiu combater com Viriato. Ambos os exércitos colidiram em um lugar desconhecido, mas sabe-se que Viriato sofreu sua primeira derrota, e Roma demonstrou ao resto da península que o líder que aclamavam não era invencível. Viriato foi obrigado a se retirar para a Veícula, atual Bailén, cedendo a maior parte da Hispania ulterior. Roma havia conseguido uma importante vitória, mas falhou em capturar o líder lusitano, portanto a guerra se prolongaria. O que eles desconheciam era que Viriato havia unido um importante grupo de tribos à sua causa. Os celtíberos partiam para a guerra,